Paz do Senhor a todos. Estamos dando início agora a esse encontro, a essa evangelização envolvendo adolescentes. E para o início, nós vamos fechar os nossos olhos, se você puder, assim o faça, e faremos uma oração. Senhor Deus, clamamos pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo perdão, libertação, uma bênção em especial para os adolescentes. Oramos assim, para que a Tua palavra, os louvores, o tema desse encontro que é a palavra de Deus, essa palavra de poder, entre nos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os adolescentes e a todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à evangelização da classe de adolescentes, que neste ano tem como tema a vitória pela palavra de Deus. Lembrando que este evento também acontece presencialmente em nossas igrejas todos os anos no mês de outubro. E nós vamos iniciar o nosso período de louvor cantando Fui lavado no sangue do Cordeiro. Agora, já com os nossos corações libertos, cheios de alegria, vamos cantar o louvor à vitória da igreja. Glorifico a Deus.
glória a Jesus! Vamos continuar bendizendo ao Senhor com o louvor Ele virá no meio da noite. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Como é bom cantar louvores ao Senhor, bendizer o nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Então vamos assim fazer, continuando bendizendo ao Senhor. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus virá, em breve virá. Jesus virá, a porta Ele está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, em breve Ele vem. Guarda o que tens, Jesus presto vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já nos preparando para ouvirmos a palavra do Senhor, vamos cantar o louvor Muito em Breve o Rei Vem. Muito em breve o Rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem. Meu Senhor Jesus vem. Muito em breve o Rei vem. Sim, Jesus
paz do Senhor Jesus a todos os adolescentes. Nós estamos aqui em mais um mês de outubro para uma evangelização voltada para a classe de adolescentes. E o tema da nossa evangelização é a vitória pela palavra de Deus. Vocês sabiam que essa é uma promessa que Deus fez? Sim, pela palavra Ele nos garante a vitória. A palavra de Deus, ela garante que nós seremos vitoriosos. E Ele quer que esse entendimento esteja assim bem firmado no nosso coração, na nossa mente. Então nós vamos ler o texto nas nossas Bíblias, que está em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem nunca se sentiu inseguro na hora que precisa decidir o que fazer em certas situações do dia a dia? Talvez na escola ou com seus amigos. Acho que não há ninguém que possa dizer que nunca ficou inseguro para tomar uma decisão. Mas nós estamos aqui para te dar uma boa notícia que soluciona essa insegurança. A palavra de Deus é a luz que ilumina, que clareia o nosso caminho. E quando o caminho está claro, nós vemos qual direção nós devemos seguir. Fica fácil, não é verdade? Então, vamos aprender mais sobre isso, vamos ver como a obediência à palavra de Deus nos garante a vitória e também nos dá segurança na nossa vida. A Bíblia, ela nos conta que Deus criou tudo: o sol, a lua, as árvores, os animais e, por fim, criou a coroa assim, da sua criação. Deus criou o homem e a mulher. E quais eram os nomes deles? Isso mesmo, Adão e Eva. O desejo de Deus era que eles vivessem para sempre em comunhão com Deus. Então Deus os colocou para morar em um lindo jardim, o Éden, onde nada faltava. Deus os visitava todos os dias. Vocês conseguem imaginar isso? Deus indo na sua casa todos os dias, passeando e conversando com você? Que bênção, não é? Então, em meio a toda essa perfeição, Deus estabeleceu um limite para o homem. Eles podiam comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se eles comessem, eles certamente morreriam. Esse limite era uma orientação, uma ordem de Deus. Ele tinha o objetivo de proteger Adão e Eva da morte. Comer aquele fruto traria então a morte. Deus não colocou assim uma cerca, não construiu um muro ao redor daquela árvore. Deus falou com o homem. O verdadeiro limite era crer e confiar que aquilo que Deus falou, que a palavra de Deus é a verdade. E essa é uma frase assim muito importante. Então, eu quero que você repita isso na sua mente, no seu coração. A palavra de Deus é a verdade. Fala mais uma vez com você mesmo. A palavra de Deus é a verdade. Mas há um outro ponto muito importante. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o direito de escolher entre o certo e o errado. Adão e Eva sabiam que a escolha certa era obedecer à palavra de Deus, que é a verdade. Isso não parece tão óbvio? Afinal, um Deus que deu tudo de bom e perfeito que o homem desfrutava e só colocou um limite. O óbvio, o certo, era obedecer, não é mesmo? Acontece que o inimigo, que sempre vai contra a palavra, ele quer afastar as pessoas de Deus, ele veio para enganar. A palavra diz que ele, com astúcia, ele mudou os limites impostos por Deus. Astúcia é assim, uma habilidade de enganar sem que a pessoa perceba. Então, como que o inimigo agiu? Ele se aproximou de Eva com uma conversa que até parecia boa, mas que camuflava, escondia a mentira.
Ele disse que se ela comesse o fruto da árvore que Deus disse para não comer, ela certamente não morreria. Ela ouviu aquela conversa, até parecia um bom conselho, uma boa ideia, olhou para o fruto, achou bonito, ficou com vontade de comer e, enfim, fez a má escolha que nós já sabemos. Ela comeu o fruto e deu também para Adão, que também comeu. Então, queridos, vejam que o inimigo, olha o que ele fez. A palavra de Deus foi clara: não comais, pois certamente morrereis. É assim que está escrito na Bíblia. E o que o inimigo disse? Ele disse o contrário. Podem comer, pois certamente vocês não morrerão. O inimigo não tinha feito nada de bom para eles, nada. Mas só de ouvir uma conversa dele, Adão e Eva deixaram de crer e confiar na palavra de Deus, que é a verdade, nós já falamos isso, para acreditar nas mentiras do inimigo, que só trazem escuridão e tristeza. Aquela escolha de desobediência à palavra de Deus trouxe consequências graves. Assim que comeram, eles ficaram tristes, com vergonha, se esconderam de Deus. Deus veio ao jardim em busca do homem e o homem, com muita vergonha do que tinha feito, se escondeu. Deus sacrificou um animal, usou a pele desse animal para cobrir a nudez, para vestir Adão e Eva. Deus tirou Adão e Eva do jardim e eles perderam o acesso à árvore da vida, da qual antes eles podiam comer livremente. Mas agora eles perderam esse acesso. Então, deixaram de ter a vida eterna. Agora viviam em trevas, sem direção da palavra de Deus. Isso é muito triste. A desobediência é muito triste, queridos. Mas aquele animal que foi morto lá no início da criação, no Gênesis, já é uma profecia que apontava para a vinda de Jesus ao mundo para salvar a sua vida, a minha vida, para nos salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, desde o Gênesis, o principal objetivo da Bíblia é nos revelar o nosso Salvador Jesus. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar o caminho. Todo mundo sabe que no escuro ninguém consegue enxergar nada, não dá para ver o caminho. Mas a palavra de Deus, ela é a luz que revela, que mostra o caminho da salvação. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus Pai. Jesus disse aos seus discípulos assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus, Jesus é o nosso único Salvador. Então, queridos, a Bíblia dá tudo o que nós precisamos para viver em paz com todos os nossos amigos, com as nossas famílias. A Bíblia nos ensina a sermos filhos obedientes que honram aos pais, a sermos pessoas que refletem a luz de Jesus onde quer que nós estejamos. Se você está triste, a palavra de Deus tem consolo para você. Se você está numa situação e precisa de um socorro, a palavra de Deus te socorre. Ela é um tesouro valioso que enriquece o nosso coração, de verdade. Então, por isso, não precisamos viver com medo ou inseguros sobre o que fazer, como viver, que caminho seguir. Não, nada disso. Nós temos a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Então, agora nós vamos cantar um louvor maravilhoso que fala dessa luz, que é uma lâmpada para os nossos pés. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto.
Glória a Deus por essa luz que é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Então vamos continuar. Do que nós vimos até agora, Adão e Eva foram derrotados. Por quê? Porque deram ouvidos às mentiras do inimigo e desobedeceram à voz de Deus, à palavra de Deus. Acontece que, louvado seja Deus, a história do homem não terminou aí. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, veio ao mundo para nos ensinar que a nossa vitória está ao alcance de cada um pela obediência à palavra de Deus. Jesus, enquanto homem nesta terra, ele também foi tentado pelo inimigo. Mas Jesus não cedeu às mentiras do adversário acerca da palavra. Pelo contrário, Jesus usou a palavra de Deus como arma e venceu o inimigo. A Bíblia, ela nos conta que certa vez Jesus encerrava um período prolongado de jejum e teve fome. Aí o inimigo chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas com a autoridade do Espírito Santo e firmado na palavra, Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus! E do mesmo jeito que Jesus venceu usando a palavra de Deus, nós também venceremos os enganos desse mundo, obedecendo a palavra. E aí, eu já imagino que você pode estar perguntando agora: como eu posso conhecer mais a palavra de Deus? Pensando assim, a Bíblia é um livro tão grande, só que não dá para conhecer a palavra se não se dedicar. Por quê? Para obedecer a palavra de Deus, é preciso conhecer. É imprescindível, é necessário primeiro conhecer para depois obedecer, não é verdade? Então, vamos aqui a 2 dicas práticas sobre como você pode conhecer a palavra de Deus. A primeira, a Bíblia não é um livro tão grande e às vezes você pode estar pensando assim: eu não sei por onde começar. Então a dica é: participa da escola bíblica, vai aos domingos à igreja, mas não basta ir e participar. Você tem que ir e prestar atenção no ensino. Você vai ter uma direção para o seu estudo durante a semana. Vai conhecer a revelação dos textos que são trazidos nas aulas. Isso é importante demais, você vai ter uma direção para o seu estudo ao longo da semana. E a segunda dica é: separe um tempo do seu dia para ler a Bíblia todos os dias na sua casa. E antes de começar a ler, faça uma oração. Clame pelo sangue de Jesus para que o Espírito Santo, ele abra sua mente, seu coração. A palavra fala, os olhos do seu entendimento, para você conhecer mais Jesus. Então, quando nós conhecemos e praticamos a palavra de Deus, nos afastamos do mal e fazemos boas escolhas. Por exemplo, se você está no celular e aparece algo inapropriado, a palavra de Deus nos ensina a ter cuidado com aquilo que nós vemos. Sabia? Está lá em Salmos 101:3. Então, mesmo que aquilo pareça agradável, do jeito que Eva achou que aquele fruto da árvore era bonito, mesmo assim, que você pense que pareça agradável, nós não devemos ver. Por quê? Porque nós sabemos que a melhor escolha é obedecer a palavra. A palavra de Deus não deixa que nós sejamos enganados e nos livra de armadilhas, e às vezes nós nem vemos essas armadilhas, mas elas podem nos trazer tristeza e vazio para o nosso coração. Então, quando nós conhecemos a palavra e obedecemos, somos livres dessas armadilhas. E Jesus, ele conhecia a palavra de Deus e ele usou a palavra na hora certa. Jesus foi homem como nós. Ele sabia das nossas dificuldades e ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a lembrar da palavra. Então, queridos, vamos pedir que o Espírito Santo esteja sempre conosco. Por quê? Porque ele nos ensina a entender a palavra de Deus, nos ajuda a lembrar dela quando o inimigo
tenta nos enganar. Hoje em dia, muitas pessoas vivem sem limite nenhum, segundo apenas aquilo que elas querem, as suas vontades. Simplesmente ignoram os limites que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas isso, queridos, só traz escuridão e engano. Acontece que nós, ao contrário disso, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que nos faz entender os limites que existem na palavra de Deus, não para nos prejudicar, jamais. Esses limites, eles são para o nosso bem, para a nossa segurança, para a nossa proteção. Então, queridos, vamos concluir guardando o seguinte no nosso coração. Se nós vivermos firmados na palavra de Deus, venceremos os falsos ensinos e os maus conselhos. A palavra de Deus é luz que ilumina o caminho que nós precisamos andar. Conhecendo a palavra, nós conhecemos Jesus, que está vivo e é o nosso Salvador. E muito em breve, Jesus vai voltar. Nós aguardamos por isso. E hoje, exatamente hoje é dia de salvação e restauração para você e para sua família. Não perca essa oportunidade. Ouça agora a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração. Aceite Jesus como seu Salvador. Viva obedecendo a palavra de Deus. Deus quer que você viva neste mundo uma vida abençoada e muito melhor, muito mais do que isso. Jesus vai alcançar você e transformar o seu entendimento para que você alcance a maior vitória, que é a vida eterna com Jesus. A palavra de Deus, ela nos dá uma garantia. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é uma promessa da palavra de Deus. E nós que cremos que a palavra de Deus é a verdade, o nosso coração, cheio de fé, nós temos a certeza que em breve, muito em breve, nós vamos comer da árvore da vida e viver para sempre com Jesus. Então, queridos, só nos resta hoje anunciar: Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém? Glórias ao nome do Senhor por tudo que ouvimos, pela mensagem, pelo ensino. Vamos orar. Coloque agora a sua vida diante de Deus nesse encerramento. Nós a Ti glorificamos, Senhor, por esses momentos
preciosos na tua presença. E pedimos que o Senhor abençoe agora todos os adolescentes, suas famílias, que aquele que ainda não havia aceitado Jesus o aceite como Salvador, e o Senhor abençoe a todos. Oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja, agora e para sempre. Amém.